A Bíblia diz, Jesus ele fala em Mateus 24, ele vai dizer que os dias do Senhor serão como nos dias de Noé. O povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. Veja que Jesus usa essa expressão para dizer como vai ser a sua vinda, como vai ser a sua volta. E a gente percebe que quando Deus chama Noé, Deus falou a ele: Noé, constrói a arca, porque eu vou destruir tudo em dilúvio. Noé, ele trabalhou para fazer a arca, porque ele sabia que o dilúvio via. Então ele precisava se preparar para aquilo que ia acontecer. Então o que foi que ele fez? Ele trabalhou, construiu a arca, colocou a sua família dentro. Mesmo assim, a Bíblia vai chamar ele de pregoeiro da justiça. Enquanto Noé está construindo a arca, Noé está pregando, dizendo: olha, o dilúvio vai vir, vai acabar com tudo, vai devastar tudo. E aí as pessoas ficaram zombando dele, rindo dele. Por quê? Porque nunca choveu. Quando o Senhor fez a terra, o orvalho da noite arregava. E aí eles nunca ouviram falar de chuva, como Noé falou, o dilúvio. Eles não creram, zombaram, riram, chacotaram, não deram crédito à pregação da justiça. Por que ele é chamado de pregoeiro da justiça? Porque Deus ia fazer justiça na terra. O Senhor não ia deixar aquilo que estava acontecendo naquele tempo que tivesse êxito, que fosse para frente. Por quê? Porque o pecado ficou desenfreado. O que isso quer dizer? Que ficou sem controle. Tudo que o homem desejava em seu coração, ele ia lá e fazia. Eles não estavam dando mais ouvido à voz de Deus. Eles não estavam dando ouvido àquilo que Noé estava falando. Mas antes já estavam dominados 100% pelo pecado, a ponto da sua mente ficar cauterizada e o coração duro. Eles não queriam de maneira alguma se arrepender. Eles não queriam de maneira alguma deixar de errar, mas preferiram ficar em seus pecados. A Bíblia diz que a inclinação da carne, ela é morte. O que isso quer dizer? Que a nossa carne, ela só se inclina para o pecado, ela só se inclina para o erro, ela só se inclina para a morte. A carne, ela não quer o céu, ela não quer as coisas espirituais, ela não quer se dobrar diante de Deus, ela não quer ser sujeita à ordenança de Deus, mas ela prefere sempre nos levar à queda, o fracasso, o pecado e a consequência, a morte. Então Deus, por olhar o coração de Noé e ver que Noé era um homem justo, foi que o Senhor fez: eu vou livrar Noé e vou livrar sua família. Eu vou guardá-los, eu vou preservá-los, vou destruir, mas vou tirar eles do meio. E Jesus está explicando isso, que nos dias dele será da mesma forma. E a gente vê hoje em dia que há vários pregadores. A mensagem que Jesus está voltando está sendo pregada. E muitos estão dizendo, desde o tempo da minha avó, que eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Essas pessoas que falam isso estão igualzinha aos povos do tempo de Noé. Enquanto a mensagem está sendo pregada, eles estão zombando, estão em bares bebendo, estão em prostíbulos se prostituindo, estão cometendo pecados alheios, traições, estão se ensoberbecendo, mas o evangelho está sendo pregado. E aí, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, aí o dilúvio vai acontecer. O que é o dilúvio nos dias que Cristo vier? É a grande tribulação que há de acontecer na terra para punir ímpios e pecadores, aqueles que não se arrependeram à vontade de Deus. Mas você que é crente, você que é um Noé da vida, continua trabalhando na arca, porque a salvação virá para tu e tua casa.